Ok, gravando, então vamos lá, gente. Então, primeiramente, boa noite a todos aí. Nós temos hoje a nossa aula de organização, sistemas e métodos, falando sobre mudança planejada. É o tópico que a gente tem para discutir um pouquinho na aula de hoje. A gente vai ver o que faz parte dessa questão de mudança planejada, por que mudar é necessário, e quais são as dificuldades relacionadas, né, a esse processo de mudança, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional dentro das organizações. A necessidade das organizações estarem mudando, estarem criando aí uma cultura que facilite essa dinâmica nas alterações aí que o mercado apresenta e que faz com que as organizações precisem mudar e mudar rapidamente. A grande dificuldade não está só no processo de mudança em si, também na rapidez e no direcionamento, né, que essas mudanças devem trazer para dentro de um negócio, de uma empresa, de uma organização. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje aí, e vamos em frente então. Primeiro, o que faz parte dessa mudança planejada? Nós temos então aí o desenvolvimento organizacional, o DO. O DO ele é uma das teorias administrativas aí que trata justamente disso, né? Como é que uma organização se desenvolve? Qual é o sentido de desenvolvimento nesse caso aqui? Não é o crescimento, o ganho de mercado, eficiência e produtividade. Não é essa a relação nesse momento. O que nós buscamos com o DO, nesse caso aqui, com o desenvolvimento nacional, é justamente fazer com que as pessoas dentro da organização tenham consciência, né, da necessidade de mudança e que elas precisam aí, junto com a organização, adquirir conhecimento de forma aí compartilhada. E, principalmente, né, que esse conhecimento sirva para ir alicerçando o crescimento da empresa, o desenvolvimento da organização, né? Não só na questão de mercado, mas na questão de empresa como um todo. Vamos falar também das doenças empresariais ou organizacionais, né? São doenças, são problemas que ocorrem dentro das organizações e como nós já conversamos, nós temos uma série de problemas complexos dentro da organização por uma série de fatores que a gente já viu e talvez vai estar relembrando hoje, né, no decorrer da aula de hoje aí, comentando sobre algum deles. Mas as doenças são justamente, né, o que eu preciso compreender, de que forma eu realizo esse diagnóstico, quando é que eu entendo que esse problema é uma doença que está afetando a minha organização e em que local ela está afetando. E aí, partindo daí, né, entendendo já que nós temos uma doença, temos um problema em si, onde que é a causa dela, né? Qual a raiz disso? Então, não tratar apenas sintomas, mas entender justamente onde é a causa que está acontecendo, que está provocando todo esse distúrbio aí dentro da organização. Fala também sobre agente de desenvolvimento organizacional, que é a pessoa ou as pessoas que são responsáveis por estar fazendo esse processo de mudança acontecer, né? Fazer com que essa filosofia de aprendizado, de desenvolvimento compartilhado aconteça dentro da organização. E as mudanças organizacionais e de pessoas. Então, para que uma organização mude, é necessário que as pessoas mudem o seu modo de pensar, mudem o seu comportamento e as suas atitudes. Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Então, esses 4 elementos aí vão ser a base do nosso estudo da aula de hoje, e a gente vai entender um pouquinho mais cada um deles aí de forma pormenorizada. Só que para a gente chegar nesse, entender esse processo aí de desenvolvimento organizacional e de mudança planejada, né, porque a empresa precisa se programar para as mudanças aí, nós temos que voltar lá atrás e entender o que aconteceu e como, qual foi o contexto que nos levou até os dias atuais aí. Isso, claro, né, de forma bem breve, a gente vai fazer aí então uma volta aí, né, mas rapidamente para contextualizar isso. Então nós temos aí
o primeira grande mudança, falando isso a nível de sociedade, que nós temos é a Revolução Agrícola, ou a Revolução Agrícola, né? Então, que basicamente foi o momento em que o homem tem consciência de que ele pode plantar o próprio alimento e não precisa mais viver basicamente da caça, da pesca e da coleta de frutos em si. Quando ele tem essa percepção, né, que ele pegou lá uma sementinha, colocou na terra, cresceu, germinou e deu frutos, ele percebe, então, oh, peraí, eu não preciso mais me deslocar, sempre procurando locais aí que tinham abundância em frutos, na predação de animais e outros, né? Ele começa a perceber que ele pode, então, ele mesmo produzir o próprio alimento. Só que, para isso, ele precisa justamente mudar a sua principal condição, que era o quê? De ser nômade, ou seja, de não ter uma residência fixa e estar sempre procurando o melhor local que lhe proporcionasse maior recursos, né, naturais aí para ele sobreviver. Bom, quando ele coloca a semente na terra e percebe que pode plantar o próprio alimento, ele também percebe que ele tem que esperar um tempo para que isso aconteça. Então, esse tempo exige que ele fique ali naquele local e não mais se desloque. Então, nesse momento, começa a surgir os primeiros povoados, as primeiras aldeias, as primeiras vilas. Então, é a primeira revolução que nós temos aí na questão de sociedade, ou seja, o homem mudou a forma de vida que ele tinha. Até então, nômade, né, baseado aí na exploração e predação de recursos naturais. Agora, ele começa a produzir, então, o próprio alimento, só que, para isso, ele tem que fixar residência. Então, ele abre mão, ele muda o modo de agir, deixando de ser nômade e criando residência fixa aí. Bom, essa foi a primeira, né? Então, isso aí lá nos primórdios. Depois, avançando aí, né, alguns milhares de anos, no século passado, nós temos aí uma segunda revolução, que é a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, novamente, altera o modo de vida, né, que o ser humano tinha até então. O homem, que agora deixou de ser nômade, tinha lá suas vilas e plantava alimentos, começa a se deslocar do campo para a cidade. E aí o que que muda? Bom, lá no campo, geralmente, ele trabalhava com um senhor feudal que tinha uma quantidade grande de terra lá, né, para os donos de propriedades em si, que tinham grande quantidade de terras, latifúndios, e em troca do seu trabalho ganhavam uma parcela desse item que era produzido ou plantado, né, em si. Então, o pagamento dele era uma parte do que ele conseguia colher depois lá e produzir nas terras, né, onde ele estava lá. Com a chegada da Revolução Industrial, a gente começa a ter fábricas e começa a ter um grande número de empregos e necessitando de mão de obra. Muitas dessas pessoas que estavam no campo saem do campo e partem para a cidade grande aí buscando esses novos empregos. Então, lá no campo, para começar a grande mudança, nós temos o salário. Lá, anteriormente, ele trabalhava e tinha como benefício, né, como salário, como pagamento, parte da sua produção. Na empresa, não. Na empresa ele trabalha e, ao final do mês, ele ganha uma quantidade de dinheiro X. Então, ele ganha um salário agora. Uma outra mudança aí. Lá, ele trabalhava basicamente quando o sol nascia e parava com o pôr do sol. Né? Enquanto tinha luz aí, ele trabalhava. Quando ele vem para a cidade, ele passa a seguir um outro ritmo, né, que é o do nosso relógio. Então ele tem um despertador que diz para ele qual é a hora de iniciar e tem uma jornada de trabalho baseada em horas num dia aí e ao final dela ele volta para casa. Então é uma outra mudança que nós temos. Então novamente uma segunda revolução, né? Então mudou o quê? O modo de vida com o qual as pessoas estavam acostumados aí e houve novamente uma mudança, né? O que os especialistas chamam isso aí de status quo, ou seja, mudou o padrão de vida da sociedade. Bom, ok.
Passando mais adiante um pouquinho, agora não tanto tempo depois, nós temos a revolução digital ou revolução da informação ou do conhecimento, aí que tem vários termos para essa última revolução, né? Digital porque daí a gente já engloba aí todos esses fatores de informação e conhecimento junto, então de forma digital. E o que que muda agora nessa nova revolução? Aí nós temos uma outra alteração. Nós temos aí pessoas agora conectadas, nós temos uma diminuição do trabalho braçal, aquele de forma da forma física lá, né, onde se vocês lembrarem ou ouvirem alguns vídeos ali da Revolução Industrial, vocês vão ver que a maior parte dos trabalhos eram feitos basicamente do esforço físico, né, de carregar uma peça, montar alguma coisa, transportar um item. Grande parte desses trabalhos nessa nova revolução agora está sendo estão sumindo, né? Estão deixando de existir, estão sendo extintos. Nós temos uma mudança, uma automação empresarial das indústrias em si, onde grande parte dos trabalhos mais mecânicos são realizados por máquinas de forma automática. Então, talvez tenha lá um operador de máquina e para um item aí, para uma empresa, né, de 300, 400 metros quadrados, tu vê uma ou duas pessoas circulando, enquanto na Revolução Industrial nós tínhamos um número muito grande de pessoas aglomeradas trabalhando e desenvolvendo atividades. Aqui nós passamos a ter um número menor de pessoas e principalmente as máquinas substituindo o trabalho mais braçal, aquele que exige um esforço maior. Então, a gente tem uma mudança no tipo de trabalho. Temos pessoas mais preocupadas com a questão aí do seu bem-estar, da questão da vida social em si. O que mais que mudou? Temos a forma de conversar, de fazer amigos, de comprar. Então, hoje nós temos pessoas conectadas, temos redes sociais, temos compras online aí, né, de geralmente qualquer lugar do mundo, aí você consegue hoje estar comprando pela internet. Nós temos cartão de crédito, que também foi uma outra mudança significativa no final do século XX, aí, né, que a gente começou a ter acesso aí a cartão de crédito, que já é uma forma diferenciada de dinheiro de pagamento. Então, nós temos mudanças que, novamente, acabam impactando no modo de vida. Então, outra vez, o status quo aí da sociedade é alterada de forma drástica, de forma radical aí. E aí nós temos então essa terceira revolução aí do conhecimento, da informação ou revolução digital. Bom, foram três grandes revoluções aí que nós passamos para chegar até onde nós estamos no momento atual. Alguns autores, se vocês forem olhar, chamam isso de ondas, né? Ondas aí que a gente fala primeira, segunda, terceira onda, e aí faz outras divisões aí, mas basicamente trata do mesmo assunto e tem a mesma finalidade, apresentar esse contexto evolutivo pelo qual nós passamos aí ao longo do tempo que a humanidade se conhece por humanidade, assim, né? Bom, vamos lá. O que aconteceu até aqui, né? Vamos lá, deixa eu tentar rabiscar para tentar mostrar para vocês. Nós temos a primeira revolução que a gente falou atrás lá, que é a agrícola. Primeira revolução. E ela acontece lá nos nossos ancestrais, lá, né? Quando nós falamos aí dos homens das cavernas, um pouquinho mais ali, nós temos essa primeira revolução. Então, isso acontece, vamos imaginar que seja uma linha do tempo aí, né? E aqui nós temos o nosso tempo atual. E aqui nós temos isso aí. Vamos imaginar que, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo. Ok? Aqui tem a primeira revolução. Depois, para acontecer a segunda revolução, vamos ver, ela vai acontecer mais ou menos por aqui, que é a nossa revolução
industrial, a segunda. E a terceira acontece já aqui no nosso momento atual. E, né, nós temos já previsto para uma quarta aí, já num curto espaço de tempo novamente. Ó, já vamos para a quarta. O que eu quero mostrar para vocês? Justamente isso. O espaço de tempo entre uma revolução e outra. Aqui nós temos um espaço de milhares de anos. Aqui nós temos um espaço aí de um século, 2 séculos, podemos botar assim, então aí para, né, nem 2 séculos. Um século é alguma coisa aí, de uma mudança para outra. Então, percentualmente, isso aqui é uma fração muito pequena em relação a isso. E qual é a tendência, segundo os pesquisadores? De que cada vez mais esse espaço de tempo seja encurtado entre uma revolução e outra. Isso devido a toda a tecnologia que foi desenvolvida, todo o conhecimento já adquirido. Se a gente pegar a humanidade nesse período de 3.000 anos aqui, até aí, vamos pegar 1500, quando foi descoberto o Brasil, nós ainda tínhamos lá o quê? Navios, eram as caravelas, né? Navios aí na força do vento. Não se tinha nenhuma máquina, digamos aí, a vapor, máquina elétrica, nem se conhecia ainda a eletricidade, nada, nem o vapor nesse momento ainda. Vejam quanto tempo estamos falando aqui, ó. 4.500 anos nesse período aqui que a gente estipulou aqui, para acontecer uma mudança significativa, porque se vocês lembram, eles vieram para cá ainda para explorar o Brasil, buscando madeira, né, que era o pau-brasil, e também plantando cana-de-açúcar depois na sequência aí. Então, explorando recursos naturais, basicamente ainda nessa era aí da Revolução Agrícola. Então, vejam que é um tempo bastante longo, né, 4.500 anos. Depois, num período de um século, dois aí, a gente já tem uma segunda mudança, né? Uma segunda alteração aí nesse processo, que é a Revolução Industrial, quando ela acontece para a Revolução Digital ou a nossa Revolução aí do Conhecimento. Então o espaço é muito curto entre uma revolução e outra, ou seja, está encurtando, né? Ela era grande, diminuiu ainda mais. Então a tendência é que, segundo os especialistas, esse tempo entre uma revolução e outra, ou ondas, seja cada vez mais curto. Bom, então lá atrás nós tínhamos a primeira revolução, o lavrador. Quando nós mudamos para a questão da indústria em si, a revolução industrial, nós tínhamos o trabalhador que começa a ser comandado pelo relógio, né, pelo despertador, que depois que aparece o despertador, o relógio, a gente acaba correndo atrás do tempo, né? Até hoje aí nós estamos sempre olhando a hora, compromisso com base no relógio em si. Então, o despertador. Na era da tecnologia, o computador e, para alguns casos, o operador. Pessoal, tudo terminado em dor, né? O que acontece aí? É justamente para a questão da gente entender a questão do trabalho, tudo isso que está relacionado a trabalho. E vejam, né? Nós temos aqui um sufixo dor no final aí. O que dá para a gente entender isso, né? Que para muita gente, ou para a maioria das pessoas, trabalhar ainda é uma questão dolorosa. Ainda é uma questão, trabalho realmente por necessidade, porque eu preciso, que se eu pudesse eu não trabalharia mais, não gosto do que eu faço. Bom, uma série de questões relacionadas a isso. Onde é que eu quero chegar, afinal de contas, com essa questão? Pessoal, não há um trabalho dos sonhos, tá? Quando a gente pensa, vou me dedicar aí a fazer a minha vocação, a seguir apenas o que eu gosto, a gente acaba depois se frustrando aí porque não é bem assim. Eu posso falar isso por experiência de vida, posso falar isso por conhecimento de colegas que tinham aí iniciaram um empreendimento com base num hobby que conheciam, só que depois a constatação foi a seguinte, que não gosto mais disso, porque deixou de ser um hobby, passou a ser trabalho. Então ele, né, era legal até o momento em que não envolvia responsabilidade. Quando começou a envolver responsabilidade, deixou de ser algo prazeroso e passou a ser, sinceramente, apenas trabalho.
Talvez vocês conheçam algumas pessoas aí que ainda, né, não se identificaram, não acharam a profissão, não sabem o que querem aí. Eu vou usar como exemplo um conhecido ali que tem 30 e muitos anos, mora com os pais, e um outro dia desse encontrei ele, perguntei onde ele estava trabalhando, disse, não estou mais lá onde eu trabalhava lá, e eu pensei, por quê? Né, que já era o, sei lá, 25º emprego dele. Não era o que eu queria, né? Não era o que eu imaginava, não é para mim aquilo lá. E eu disse, tá, e o que é para ti? Não sei, ainda não descobri meu dom, minha vocação, né? Ainda não achei o que eu gosto de fazer. Pessoal, não quero dizer que a gente não tem que, se você tem um sonho de profissão, de trabalho, não é que não tem que correr atrás, pelo contrário, precisa correr muito atrás. Mas até chegar lá, você talvez vai ter que fazer um monte de coisa que você não goste tanto assim, que não era o que você queria. Então você, eu quero ser administrador de empresas. Legal. Só que para chegar lá, você vai ser auxiliar, você vai ser assistente, você vai ser uma série de itens, né, supervisor, gerente, para depois chegar talvez aí a um cargo de realmente administrador de gestão de uma grande empresa. Ou seja, são etapas que a gente tem que passar. Não dá para querer apenas, não, eu quero me formar na faculdade e pegar uma grande empresa para dirigir ou uma empresa para dirigir, para administrar. Pessoal, ter conhecimento de ferramentas, dos comportamentos organizacionais, as teorias, conhecer um pouco sobre, estudar sobre pessoas e buscar aprofundar esses conhecimentos, contribui muito para isso. Mas é uma etapa. A outra é adquirir experiência depois que você já tem toda a bagagem teórica. Opa, eu já sei como é que já sei como é que as coisas funcionam na teoria. Agora eu vou partir para a prática. Né? Ou seja, eu vou estar aplicando isso na prática e aí você vai ver algumas dificuldades que às vezes na sala de aula não apareceram. Porque na sala de aula os dados vinham um ponto para você, os problemas eram já apresentados contextualizado direitinho, então era fácil de pegar as informações, calcular, realizar aí, né, cálculos, analisar fazer algumas análises em si, era tranquilo. E quando você chega no trabalho, digamos aí no mundo real, as coisas são mais difíceis. Mas vamos lá para não perder a linha de raciocínio, né? É, Se você tem o sonho de ser um administrador, ou ser um profissional em qualquer área que seja, ou qualquer outro sonho, tem que correr atrás. Só que para isso vou ter que fazer uma série de outros trabalhos, talvez que não seja específico da sua área, né? Da área que você quer. O que acontece? Se você ainda não encontrou, né, o trabalho que você nasceu para fazer, a sua vocação, o dom, se a gente pode usar esses termos aí, a questão para transformar o dia mais fácil, porque quando a gente trabalha em algo que a gente realmente não gosta, os dias são demorados, o tempo não passa, é um sacrifício você levar a cama para ir trabalhar, segunda-feira, né, Deus nos livre aí, de segunda-feira de manhã, então dá o final de semana, começa a bater aquela angústia, já que é segunda-feira e tem que ir para o trabalho. Pessoal, trabalhar é necessário, faz parte do ser humano em si, né? Por mais que você diga, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, se você não precisasse de dinheiro, não trabalharia. Talvez não trabalharia do modo como você trabalha hoje, mas você teria que arrumar alguma coisa, porque o ser humano é assim, ele precisa sim estar inserido em alguma coisa, né? Tá comprometido com algo, está desenvolvendo alguma coisa. E em uma análise mais geral, isso não deixa de ser um trabalho. Bom, vamos lá. Para finalizar, então. Finalizar esse exemplo. Se você ainda não encontrou o que você realmente queria, se ainda não chegou lá ainda, né, e está passando por essa questão de dificuldades aí, de ser difícil de trabalhar, é custoso, exige muito de você, aprenda aos poucos a você a gostar do que você faz, né? Porque se você só ficar procurando o que você gosta de fazer, talvez você não encontre, ou isso demore muito. Então a gente está na luta. Mas aprenda a gostar do que você faz agora. Isso vai te auxiliar bastante. O tempo vai passar mais rápido, a semana fica mais curta. Final de semana, quando encerra a lei que você está no domingo, final da noite, aí já não bate esse desespero, né? Não fica tão angustiado com a segunda-feira. É um dia como outro qualquer, tá? Então aprenda a gostar do que você faz. Isso contribui muito. Vai melhorar o teu desempenho, contribui bastante. Então fica aí a dica para vocês aí que estão no mundo dos negócios aí, né? Buscando a profissão de vocês.
Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento organizacional. Então, você diz que a gente passou por uma série de mudanças aí, revoluções, né? A industrial, a revolução agrícola antes dela e a revolução da informação ou do conhecimento. Alguns autores dividem, né? Como revolução da informação e uma outra como revolução do conhecimento, embora são tão próximas e tão juntas e o que define elas é basicamente as mesmas variáveis, né, que é a globalização, que é a questão da tecnologia, a conexão aí do mundo interativo. Então, basicamente, na minha concepção, seria uma única só, tá? Então, mas de qualquer forma, são algumas evoluções que a gente já passou. E o que eu queria trazer com todo aquele contexto lá atrás, que elas estão acontecendo de cada vez de uma forma mais rápida, mais dinâmica, e as organizações precisam compreender essa dinamicidade do tempo aí, esse encurtamento, e o porquê que as organizações precisam mudar, né? Vamos lá, então. Falando no desenvolvimento organizacional, que é o do ele é uma resposta à mudança, uma estratégia organizacional que tem por finalidade mudar crenças, atitudes, valores e a estrutura da empresa, adaptando-se melhor a novos mercados, tecnologias e desafios. Então, se a gente fosse sintetizar todo esse conceito aí de desenvolvimento organizacional do DUO, a gente diria que DUO é uma ação de resposta a tudo que ocorre no ambiente organizacional, tanto interno quanto externo. A questão é, o dólar subiu e nós compramos matéria-prima importada. Não tem como brigar com o mercado. Não tem como pedir aí para o governo baixar o dólar. Mas tem como a gente arrumar, desenvolver, criar, elaborar uma ação para tentar amenizar a situação. Então, talvez achar um distribuidor no mercado interno, criar ou desenvolver um fornecedor, que é um termo muito usado, né? Desenvolver fornecedor, ou seja, ajudar alguém a criar uma outra indústria que faça aquela matéria-prima para você, né? Então, a gente fala em desenvolver fornecedor. Tudo isso são ações que são feitas pela empresa para tentar, pelo menos, mitigar essa ameaça do ambiente externo. Então, toda vez que a organização cria uma ação de defesa, de resposta, de adaptação a essas situações, ela acaba automaticamente aí caindo nessa questão do desenvolvimento organizacional. Então, ela vai aprender aí com as tomadas de decisões, ela vai ter que fazer mudanças, as pessoas vão ter que se ajustarem, muitas vezes é necessário mudar a própria estrutura. Então, vamos lá, vamos desenvolver um fornecedor, que foi uma das ações citadas ali que eu falei, né? Uma estratégia ou uma ação citada. O que acontece? Muitas vezes vai se pegar pessoas que trabalhavam internamente na empresa e dizer, ó, vai lá, eu te auxilio a iniciar uma empresa para desenvolver esse item que a gente estava comprando importado e agora a gente, né, tem uma possibilidade de desenvolver isso, mas a gente não tem condição de montar uma empresa inteira. Mas a gente consegue ajudar e vocês estão a fim de fazer isso? Né? E aí a gente desenvolve um fornecedor, ou seja, ajuda alguém conhecido num relacionamento aí a criar uma outra indústria que vai justamente providenciar, né, matéria-prima para essa indústria que a gente usou como exemplo. Então, o DUO é justamente esse movimento, né, de desenvolver a organização no sentido de capacitar a organização como um todo, pessoas, a própria cultura, a estrutura, como foi comentado, para que ela consiga se manter no mercado, a adaptabilidade dela, né? Quanto mais ela conseguir ter respostas rápidas a essas mudanças de fora, melhor para a organização, mais ela consegue se desenvolver, né? Então, isso seria a ideia do DUO. E aí, né, o que ele objetiva? Aplicar o conhecimento do comportamento aos processos de formação de grupos. Então, utilizar tudo que ela tem aí internamente em relação às pessoas, né, que são um recurso organizacional que tem ou que quer
bastante estimado aí pelas organizações, em alguns casos subestimado, mas as organizações estão tomando ciência de que o seu maior ativo são justamente as pessoas, e esse conhecimento que está com elas e do processo em si, colocando isso, né, formalizando, documentando, mapeando os processos, deixando isso bem claro. E toda vez que alguma coisa acontece de diferente nesse ambiente, eles aproveitam esse conhecimento que as pessoas que estão ali, muitas vezes na linha de frente, têm por entender, né? Opa, isso mudou, não funciona mais assim, mas tem essa possibilidade de a gente conseguir desenvolver esse mesmo produto, esse mesmo item ou esse mesmo serviço, fazendo de uma outra forma diferente. Desenvolver as competências interpessoais, que é a questão do relacionamento das pessoas, né? Hoje nós temos organizações que têm uma rotatividade muito grande. Então, as pessoas entram e saem rapidamente. Como criar uma equipe, como desenvolver um time competente se as pessoas entram e saem rapidamente? Bom, se elas tiverem essa capacidade de relacionamento aí bem afinada com a sintonia da empresa, com a filosofia, com a cultura da empresa, provavelmente eles vão se aproveitar do que já foi feito aqui atrás, que a gente comentou, que é o mapeamento de processos, que é descrever os erros e acertos anteriores e deixar isso registrado para que a organização tenha isso e não só as pessoas. Então, quando as pessoas saem da organização, o conhecimento não sai com elas, continua para a organização. E as pessoas que entram conseguem se apropriar rapidamente desse conhecimento. E aí, se elas têm essa competência de se relacionar, digamos aí, bem aflorada, digamos assim, eles conseguem fazer com que essa mudança de time ou alteração no time não seja tão sentida pela empresa. Tem algumas organizações, quando sai uma pessoa, até a equipe voltar a desenvolver os trabalhos, né, como era feita anteriormente, levam-se aí meses, em alguns casos até anos. Só que no mercado atual, né, com todas as circunstâncias que a gente comentou, com essas variáveis que foram citadas aí de globalização, de concorrência, de clientes mais exigentes, de interconectados, pessoas interconectadas, não dá para aguardar aí 6 meses, um ano é muito tempo. Então, essa questão do interpessoal, do relacionamento, de conseguir fazer, não é amizade, mas de se encaixar no grupo rapidamente, né, de conseguir desenvolver trabalhos em equipe, isso ajuda bastante. Desenvolver a compreensão entre e dentro dos grupos de trabalho. Vamos lá, então a gente avança um pouquinho mais agora. O que é essa questão da compreensão entre e dentro, né? Que são duas palavrinhas que a gente pode separar aqui, ó, o entre e dentro dos grupos de trabalho. Vamos lá. Dentro, vamos começar por aqui, ó. Dentro dos grupos de trabalhos é justamente, né, que cada grupo de trabalho, a gente pode ter vários dentro de uma organização. Só o grupo de trabalho necessariamente não quer dizer um departamento, tá? Embora a gente possa referir a um departamento como um grupo de trabalho. Mas o mais comum é que a gente tenha grupos de trabalho aí, que é chamado de GTs, que são pessoas agrupadas para estarem resolvendo ou auxiliando, né, em resoluções de problemas organizacionais. Então, aconteceu um problema lá e sozinho lá o gestor não deu jeito. O que foi? Criou-se um grupo de trabalho para auxiliar naquele problema em si que foi identificado. Bom, então isso é dentro. Então, primeiro, as pessoas que fazem parte deste grupo têm que ter a ciência que elas são parte de algo maior, que elas estão ali contribuindo não só para aquele problema, mas aquele problema é uma partezinha da organização que naquele momento não está funcionando como deveria. Então, isso é dentro do grupo, é essa consciência. O outro, como nós vamos ter vários grupos de trabalho, se um não tiver aí um bom relacionamento com o outro grupo, se eles não tiver essa compreensão que não é uma concorrência entre um grupo e outro, e sim um trabalho colaborativo de diferentes grupos,
a coisa não vai fluir como deveria, não vai ter os resultados esperados. Tá? Então, isso é a questão de compreensão entre e dentro dos grupos de trabalho. Criar um clima de aceitação. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha? Aqui nós estamos falando já na questão, ó, clima de aceitação. Afinal de contas, a que isso se refere? Nós estamos falando do, ou seja, da necessidade de mudança para a empresa continuar se mantendo no mercado de forma competitiva, para ela continuar se desenvolvendo. Bom, como é que a gente faz para que todas as pessoas na organização, na empresa, tenham consciência de que nós precisamos mudar e mudar cada vez de forma mais rápida? Bom, vamos lá. Primeiro, como é que é o processo de mudança? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui, pelo menos para a gente estar... Puxar para cá um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Pessoal, como é que essa questão aí de mudanças para vocês é tranquilo dentro das organizações? Quando precisa mudar de atividade, de função, quando vocês precisam mudar uma tarefa, mudar de colega de trabalho em si, como é que é essa questão de mudança? E aí, pessoal? Na minha empresa é bem tranquilo, Berto, referente a isso. Tá, Vini, mas como é que tu te sente como profissional aí quando tu precisa fazer uma mudança? Ah, eu estava acostumado com uma pessoa, agora trocou, entrou uma outra no local. Eu acredito que é bem importante, né? Porque a gente hoje está no mercado de trabalho, a gente precisa passar por desafios, né? Para poder ter experiências novas para poder crescer também dentro da empresa, né? Só ficar no, como diz, só ficar dentro do próprio quadrado não, às vezes não, tu não consegue te mostrar o quanto que tu tá produzindo para a empresa, e se tu ficar dentro daquele quadrado eles não vão te notar. Eu acredito que seja assim. Opa, excelente, Vini, excelente, isso mesmo. Isso. Só que assim, ó, geralmente, para nós, como profissionais, como pessoas, a princípio, já é difícil a gente mudar, né? Porque assim, ó, nós estamos na nossa zona de conforto, tá tudo tranquilo, vamos dizer que você hoje vai ter que mudar de função, de tarefa. Bom, Aí talvez eu você... concordo, Berto. Vamos lá, Gisele, como Imagina, é que é? tu trocar de atividade, tu tá acostumado a fazer sempre a atividade a mesma todo dia, né? Vai lá e troca do nada. No começo é difícil, mas que nem o outro falou, é importante mudar também. Mas também a mudança do colega, vamos supor que trocou de pessoa que trabalhava contigo, também é uma grande mudança. É complicado, eu acredito, no início, né? Mas tem que fazer parte, né? Tem que mudar. Toda Opa, empresa legal. muda. É isso mesmo, Gislaine. O que acontece, né? Quando nós estamos aí acostumados a fazer alguma atividade, algum trabalho, ou trabalhar com um colega já há algum tempo, a gente pega uma afinidade, a gente está na nossa chamada zona de conforto, onde assim, ó, já sei fazer isso aqui direitinho, eu consigo fazer, sobra um tempinho lá para eu acessar minhas redes sociais, eu consigo fazer isso aqui rápido, bem mais rápido que os outros, e ainda consigo tomar um cafezinho, conversar com alguém, ou seja, me sobra um tempinho ali, né? Se fosse entrar alguém no meu lugar, esse tempinho não ia existir, porque ela teria que aprender e aprender demora até pegar o jeito em si, até ficar, digamos, especialista nessa função, vai demorar um pouco. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, né, o que acontece? A mesma coisa. Às vezes, mas eu estava tão acostumado a fazer aquilo lá, agora eu vou ter que fazer uma coisa totalmente nova até a gente aprender, vai consumir todo o meu tempo. Eu não sei se realmente eu vou conseguir aprender, embora a gente, como administrador, como profissional, a gente tem que dizer, não, né, é um aprendizado a mais, é isso que a gente tem que considerar, é isso que a gente tem que entender, mas às vezes bate essa insegurança, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aprender essa atividade nova? E aí vem algumas dúvidas que a gente às vezes não tem a resposta pronta ainda. Será que é melhor essa outra função?
né? Vamos imaginar que talvez o salário, a mudança de salário não aconteça, mas aconteceu a mudança de função. E aí, como é que, né, como é que a gente percebe isso como uma coisa boa, que eu vou conhecer mais uma área? Deveria ser assim, mas muitas vezes a gente, pá, mas eu já sabia fazer, eu estava acostumado, estava tranquilo, me dava bem com o colega ali, agora não sei nem quem é esse outro colega que eu vou trabalhar lá nessa outra função. Bom, vamos lá, vamos entender o porquê que isso acontece, essa resistência à mudança, né? Segundo os psicólogos, a gente tem medo do novo, por justamente não saber qual vai ser o resultado dessa mudança. Isso nos deixa inseguro e acaba fazendo com que muitas vezes a gente perca algumas oportunidades ou que a gente tenha medo em si de estar mudando, justamente porque nós estamos dentro da nossa zona de conforto, algo que a gente domina, que a gente conhece, e agora você é obrigado, às vezes, a sair dela, a abrir mão de todo esse conforto que já tinha na organização, porque você sabia trabalhar, sobrava tempo, trabalhava bem com todos os colegas, para ir para um ambiente novo, talvez um outro departamento, com pessoas diferentes, e aí já começa o primeiro desafio, o inter-relacionamento, né? Então, já são pessoas diferentes, ok. Funções agora diferentes também. Então, eu vou ter que ter a habilidade de aprender coisas novas. Então, isso às vezes acaba mexendo um pouco com a gente. Mas, como profissionais e como administradores, nós temos que ter a ciência, a consciência de que isso é extremamente necessário para a organização e para nós como profissionais. Então, cada vez que a gente encontra um desafio, aí como o Vinícius comentou ali, é uma possibilidade de a gente mostrar o nosso trabalho, que a gente consegue fazer, que a gente consegue resolver, para que passinho a passinho, degrau a degrau, a gente comece a evoluir dentro da organização, né? Começa a crescer com ela dentro da estrutura e seja aí visto e lembrado como um profissional que consegue se adaptar, consegue resolver problemas e consegue dar conta do que é passado para ele e principalmente ele não tem medo de criar desafio, ele não tem medo da mudança, tá? Ok. Agora deixa eu só voltar para cá um pouquinho. Vamos lá. Assegurar a eficácia da empresa. Nós falamos lá no começo de OSM sobre eficiência e eficácia, né? A eficiência é lá relacionado ao resultado que nós temos com o uso dos recursos, enquanto a eficácia é alcançar o objetivo. Então vejam, toda essa questão de mudança, ela tem por si um objetivo, que é justamente se adaptar como organização a tudo que está acontecendo de novo, porque nós temos novas tecnologias, nós temos novas matérias-primas, mudanças em processos, e isso é constante. Então, há uma necessidade da gente continuar alcançando nosso objetivo, que é o quê? Se manter no mercado como uma empresa competitiva. Então, nós temos que alcançar esse objetivo. Tipos de mudanças. Vamos lá. Mudanças por acomodação. Uma série de pequenas mudanças sem planejamento. Alcançar um bom cargo na empresa, por exemplo, né? Às vezes a gente entra na organização com aquele gás, com aquela vontade de, não, eu quero dar o melhor, quero mostrar que eu consigo fazer as coisas, e você vai lá, dá uma ideia, tenta fazer algo diferente, ninguém te ouve, ninguém te dá atenção, você não desiste, continua batalhando, novamente fala com uma outra pessoa e mostra que dá para fazer diferente, que daquela outra forma é melhor, mas novamente ninguém, né, te dá atenção aí. Muitas vezes, a gente já tentou isso antes, né? Não, isso não dá certo aqui, ou em alguns casos até pior, né? Você é pago para trabalhar e não para pensar. Então, o que isso faz na pessoa? Acaba desmotivando ela. Então, é uma série de pequenas atividades que acontece e você foi perdendo gás ao longo do tempo na organização e hoje você já nem batalha mais por aquele cargo que você queria. Então, você se acomodou devido a pequenas alterações que foram ocorrendo no teu dia a dia aí, né? E automaticamente fez com que você deixasse de perseguir o teu objetivo. E às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Mudanças por crise, onde ocorre uma mudança de emergência visando apagar um incêndio. Por exemplo, né, trabalhar num sábado para não perder um cliente. A empresa está lá trabalhando, geralmente no ritmo dela, no 100% lá, só que em determinado
começo de semana lá veio um cliente novo lá, ou um cliente antigo já, né? Mas ele exigiu que queria um produto da empresa para entregar até no máximo na outra segunda, senão ele vai procurar um outro fornecedor. E aí o que acontece? Né? A empresa aí às vezes vai tomar uma decisão no momento aí circunstancial, fazendo com que as pessoas trabalhem aí com hora extra durante a semana, às vezes trabalham no sábado, para conseguir atender esse cliente em si. Então é uma mudança por crise. Naquele momento foi criado aí uma condição que a nossa ação resolve, mas é uma mudança justamente de emergência, né? Que acontece, ó, aconteceu algo, eu tenho que dar um jeito de resolver. Basicamente isso. E mudanças por impacto. Ocorre com a base na ameaça de uma situação caótica e incontrolável. O exemplo, as montadoras de automóveis na década de 70 versus a Toyota. Então, na década de 70, ou na década de 1970, agora que já virou o século aí, o que acontecia? A maioria das montadoras seguia o modelo Ford lá de produção, né? Enquanto a Toyota, ela desenvolveu o seu próprio modelo, ela se adaptou e adaptou o modelo Ford lá para dentro da realidade que ela tinha e acabou meio que dominando o mercado, né? Então ela passa aí a ser uma das maiores montadoras do mundo na década de 80, ela dá esse up realmente, mas ela começa digamos aí, a fazer frente a outras montadoras americanas, inclusive em território americano, né? Então, só para lembrar, a Toyota é japonesa, os Estados Unidos e o Japão foram inimigos aí de guerra, inclusive, né? E a Toyota consegue entrar no mercado americano, que é um mercado extremamente protecionista, né? O governo geralmente cria uma série de barreiras aí para proteger o mercado americano e a empresa americana, as empresas. E a Toyota vai lá e consegue entrar nesse mercado, né? E isso foi um grande feito aí. Então, o que esse novo modelo da Toyota fez com que as outras montadoras tivessem que se rever a forma como trabalhavam e se adaptar a essa nova ameaça que era esse modelo Toyota, que hoje, ou até hoje, ainda é seguido ou perseguido por algumas empresas, né? O toyotismo aí. Resultados que o Du espera trazer, né? Desenvolvimento da competência interpessoal, ou seja, fazer com que as pessoas tenham um melhor relacionamento, consigam se integrar de forma mais fácil e consigam se adaptar de forma, digamos aí, mais rápida aos processos empresariais. Mudança nos valores pessoais. Então, quando você entra numa organização, o que muda não é só salário, o que muda não é só a questão, às vezes, da atividade que está desenvolvendo nova ou do cargo que você está ocupando. O que muda são também os valores que a organização tem. Você precisa agora se adaptar a esses valores, né? Então, o que é esses valores? É o que a organização preza, o que ela quer. Então, muitas vezes, você cai numa organização onde transparência é fundamental. E você estava acostumado a trabalhar numa empresa onde cada um era por si, né? Tudo que era feito ficava além do departamento, não falava para ninguém. E agora você tem que explicar como faz, de que forma que faz, e mostrar tudo isso aí de forma bem transparente, todas as suas atividades. Então, isso aí já é uma outra mudança que a gente precisa compreender, né? Quais são os valores que a organização tem que exige de quem entra nela. Maior nível de compreensão entre as pessoas. Aqui seria basicamente a ideia da tolerância, né? Da gente ter aí a capacidade de entender que as pessoas são diferentes e que o diferente contribui para a criatividade, contribui para o crescimento, contribui para coisas novas. Então, se todo mundo pensasse da mesma maneira, seria chato, não seria, né? A gente não ia crescer. Então, ter essa capacidade de tolerância aí e talvez até empatia, de às vezes se colocar no lugar do outro, de sensibilizar com problemas alheios, né? Melhores informações. Então, como é que nós vamos desenvolver a organização se o nosso fluxo de informação não funciona como deveria, é deficiente?
E geralmente você consegue às vezes ver que a maior parte dos problemas são derivados justamente desse fluxo inadequado de informações. A informação que precisava chegar a determinada pessoa não chega, e a que não precisava ou não era para chegar, está chegando. Isso é muito comum. Então, melhorar esse fluxo de informações. Ambiente de aceitação para diagnóstico e análise. Ou seja, muitas vezes, aceitar que tem algo errado no meu departamento, difícil. Ou de aceitar que eu, como gestor ou como funcionário, não estou desenvolvendo um bom trabalho no sentido de entregar o resultado necessário. Não quer dizer que eu não estou fazendo o meu melhor, que eu não estou dando o máximo. Quer dizer que, mesmo assim, alguma coisa não está correta, não está funcionando como deveria. E às vezes é difícil para a gente, como profissional, ou até como pessoa, alguém vir e criticar, dizendo, olha, aqui não está, alguma coisa não está funcionando corretamente, algo não está certo, você precisa melhorar. E aí a gente vai encarar isso como, né? Quando alguém vai lá e faz uma crítica. A gente geralmente leva isso pro pessoal. Ah, mas ele disse que eu não sou um bom profissional, disse que ele acha que eu não sei fazer o meu trabalho. Nós precisamos compreender que críticas, quando elas são direcionadas de forma adequada, aí, elas servem para a gente entender o seguinte: opa, estão aí me dizendo que tem jeito de eu melhorar, que eu posso ser melhor, que eu posso crescer, que eu posso aprender e que eu posso ir além. Agora, quando eu entendo crítica como um ataque pessoal, né? Ah, não, ele está dizendo que eu não trabalho bem, que eu não consigo fazer isso, que eu não me relaciono com pessoas, que não sei o quê. Quando eu não entendo que estão apontando um defeito profissional muitas vezes, e eu estou levando para o pessoal, eu deixo de crescer e eu me fecho como profissional e não, dificilmente você vai conseguir crescer. Então, compreender críticas como algo positivo. Vamos imaginar uma organização, por exemplo, uma empresa, onde o cliente vai lá e reclama. Muitos donos de empresas acabam batendo boca, né, com o cliente. Não quer meu produto, procura outro lugar. Quando, na verdade, deviam agradecer para esse cliente que vem lá e reclama. Né? Quando o cliente vem e reclama, ele está dando assim, a chance de dizer assim, cara, entenda, eu quero o teu produto, mas tu tem que melhorar isso. E aí, se a empresa entender que essa crítica é, digamos aí, para a empresa em si, para o dono, para as pessoas, eles vão dizer, não, então tu não gostou do meu produto, tu compra outro local. Vai comprar de um outro fornecedor, arruma um outro lugar para comprar. Nós estamos fechando a porta da empresa, devagarzinho. Né? Por quê? Porque não vai ser com a perda daquele cliente que a empresa vai deixar de existir. Mas se aquele cliente satisfeito, segundo as pesquisas, falar para mais 7 ou 8, vejam quantas pessoas vão ter uma imagem negativa da minha empresa. Sem falar que aquelas 7, 8 pode contar para mais 2, 3. E um cliente satisfeito, no máximo, conta para 1 ou 2 pessoas. Né? Então, quando o cliente vem e reclama para ti, para tua organização, vamos imaginar assim, cara, agradece. Não, legal que você veio aqui, deu esse retorno para a gente vai melhorar, vai fazer diferente agora e vai buscar te entregar um produto melhor a próxima vez. Essa é a postura que a organização deve ter. E daí, quem é a organização? A organização são as pessoas que estão lá atendendo esse cliente, que vão receber essa reclamação, às vezes o dono, né? Às vezes um gestor, às vezes um atendente lá na frente que vai fazer isso. Então, essa é a organização. A organização são todos nesse momento, mas pro cliente, a organização é quem está atendendo ele, com quem ele está falando. Tá? Ok, vamos em frente, né? Então, mas isso serve para a gente também, né? Quando a gente tem um retorno de um gerente, de um colega de trabalho, dizendo, olha, cara, o trabalho está muito legal, mas tem isso aqui. Então, entenda que isso aqui é uma forma de você poder melhorar onde você não está indo bem. E se a gente ignorar isso, entender como uma crítica pessoal, não, tá bom assim, azar dele, vou continuar assim mesmo. Quem está perdendo não é ele, é você que está deixando de dar um passo a mais na tua carreira, de crescer um pouquinho mais como profissional. Mas vamos em frente. Ambiente de aceitação para diagnósticos e análises. Opa, foi o que eu acabei de comentar, né? Então, assim, quando a gente tem toda essa mudança no pensamento de entender as críticas como algo positivo, sempre alguém diz, tem algo errado. Opa, vamos verificar o que é. Porque às vezes a pessoa não vai dizer assim, o que está errado é isso. Só vai dizer, tem algo errado aí que não está chegando legal aqui para nós. Não sei o que é, mas é no teu departamento. Se a gente entender assim, aqui, meu departamento que nada, o problema está em outro lugar, outro local aí. Isso vai passar batido e ninguém vai encontrar, de fato,
a fonte do problema, né? Ou o que está acontecendo. Agora, se a gente tem essa questão de aceitação tranquilo, que a crítica é positiva, opa, ó, tem algo para a gente melhorar aqui. Vamos descobrir o que é, vamos fazer uma análise, fazer um diagnóstico, tudo que está acontecendo aqui, para entender o que pode ser melhorado. Então, esse é um passo importante. Ambiente de confiança e respeito, né? Então, assim, criar um clima organizacional onde as pessoas consigam ter confiança nos colegas e ter respeito pelos colegas, né? E isso parece tão trivial aí, mas isso faz muita diferença nas organizações. Então, o que é confiança? Às vezes você ouvir alguma coisa de alguém e ficar para você, não passar para frente, senão a gente começa a fazer fofoca, a gente nem sabe se isso é real ou não, né? Aí já vem aquela questão da empatia, né? Será que se fosse de mim, eu gostaria que alguém falasse isso, passasse para frente? Então, talvez alguém te contou, ou em confiança, ou simplesmente contou, e aí fica aquele caso, né? Vou passar para frente? Não sei se isso vai ajudar a empresa de alguma forma? Não vai. Então, parou por ali, né? Então, confiança, respeito, e aí vai. Integração de necessidades e objetivos, entender quais são os objetivos da organização e, com base nisso, dizer, o que precisa ser feito agora para alcançar esse objetivo. Algo também que parece muito simples, mas no dia a dia é extremamente difícil a gente conseguir conciliar e integrar esses dois itens, necessidades, com o que se quer. Tratamento de conflitos. Como é que se dá a resolução quando há um bate-boca entre colegas, quando há uma discussão, quando o calor aflora um pouquinho mais aí, né, e os nervos acabam aí tomando conta da situação? Como é que isso é feito? Né? Simplesmente mandar um para cada lado, dar uma suspensão, um gancho, chama para conversar, manda para o RH. Como é que é feito, né? Então, tratamento de conflitos é entender o que levou a chegar naquela situação e chegar a um meio termo, né? Geralmente, há possibilidades de a gente trabalhar outras formas de resolução de conflito, que é o fato de argumentar e verificar quem na possível discussão ali está com a razão e tentar argumentar isso, é uma possibilidade. Uma outra é de ficar no meio termo, né? Ó, peraí, deu uma confusão por causa de uma coisa, um cede um pouquinho, outro cede da outra parte, e assim a gente consegue resolver a situação. Mas aí... Opa, gente. Tá, então vamos seguindo. Ambiente favorável para o estabelecimento de objetivos. Então, quando você colocou um objetivo lá na frente, lá para alcançar, toda essa parte de clima organizacional, de filosofia da empresa, trabalho com as pessoas já tem que ter sido feito. Tem que ter um ambiente tranquilo, não consegue alcançar o objetivo. E desenvolvimento da empresa pelo aprimoramento das pessoas. A gente vê hoje algumas organizações investindo em universidade corporativa, em treinamentos internos. Tudo isso aí para quê? Outro dia eu vi uma frase interessante ali de um autor dizendo que mas vamos investir nas pessoas, capacitar as pessoas e depois elas saem da nossa organização. O que a gente ganhou com isso? Bom, vamos analisar do ponto de vista global. Você contribuiu para um profissional melhorar e para melhorar o mercado. Mas né, não sou tão altruísta assim e não preocupado com o mercado. Dele. Deixa eu ver esse vídeo. Tu viste o cavadão que deu com Pessoal, Caiu a parede, né? Nossa, pessoal. 62 anos, foi 5h30 da manhã tirar leite, assim que nem da Carol. Leite. Opa. Não sei como que as vacas... Vamos lá, continuando aqui então. A capacitação das pessoas, né, e essa questão de investir em universidade colaborativa, né, ou corporativas. Por que isso contribui para a empresa? Primeiro, pior do que não capacitar uma pessoa e ela sair, é não capacitar e ela ficar na empresa. Aí você continua com o funcionário aí sem capacitação, sem treinamento, sem conhecimento necessário. Então, olha, ou você investe nela e aí trabalha para que ela fique na tua organização, ou você não investe e ela continua na tua organização do modo como ela está. Então, vejam qual é aí a pior das possibilidades ou o pior dos cenários. Vamos lá, então. A necessidade das mudanças vem da necessidade das empresas. Agora, do momento em que a empresa precisa mudar de forma
a buscar o do desenvolvimento educacional, ela precisa de estratégias educacionais, ou seja, e não estou falando só em estudo, mas sim na forma de conseguir fazer com que as pessoas se eduquem para a mudança, se eduquem para a questão do comportamento interpessoal, aí, tudo isso aí é questão de educação organizacional. E aí os agentes, né, de mudanças, os agentes pode ser externo, o alto nível de relacionamento, colaboração e respeito das pessoas, filosofia de atuação desse agente de mudança, que é alguém que vai vir para fazer essa modificação, deve estar muito bem clara e bem definida. E algumas premissas para que isso aconteça existe sempre uma forma organizacional mais adequada. A forma lá ficou junto, né? Mas tudo bem. Não, a empresa está indo bem, tá, mas não tem um jeito melhor de fazer, né? Quem falava isso era o Taylor, né? Sempre tem uma forma melhor de se fazer as coisas, porque ainda não foi descoberto qual é essa fórmula. Para mudar uma empresa, tem que mudar a cultura. Isso é a base, gente. Não tem como a gente querer ter alterações na empresa, na postura dela, na cultura dela, se a gente não mudar a forma como as pessoas pensam e veem a organização. A necessidade de conscientização social das pessoas. Aqui nas pessoas faltou um P, já deixa eu arrumar então esses 2 slides rapidinho aqui para ficar correto para vocês aí. Só um pouquinho, gente. Pronto, aí, ó. Necessidade de nova conscientização social das pessoas, né? Ou seja, a vivência organizacional, a vivência das pessoas em sociedade, e aí entra também a questão da organização, é preciso que seja educada, precisa que seja alterada de forma consciente para que as pessoas percebam quanto é importante o trabalho delas junto com o colega, quanto que é importante o trabalho da organização para a sociedade em si. Então, tudo isso aí são premissas básicas que a gente tem aí quando parte dessa teoria organizacional chamada desenvolvimento organizacional. Deixa eu voltar para cá para a gente continuar. Variáveis nesse processo, né? Então, quando nós falamos aí no processo de otimização das empresas e na mudança dela comportamental, nós temos fatores de mutação, que são as mudanças do ambiente, do mercado em si, que a gente já comentou. São fatores históricos, então a gente precisa entender como que a organização, ela própria, chegou até o momento atual. Fatores estratégicos, onde nós falamos nos objetivos e metas da organização, junto com a estratégia, que é o quê? As ações que vão levar ela até o objetivo. Fatores comportamentais, baixo nível de resistência às mudanças planejadas. Então vejam, ó, agora nós pegamos aqui resistência às mudanças. Então, várias vezes vocês vão ouvir de algumas pessoas que aqui sempre foi assim, desse jeito né, já vem fazendo há um bom tempo, isso já foi tentado antes. Isso é resistência à mudança. Né? Isso é se apegar ao antigo e não querer modificar, não querer o novo por medo, como a gente comentou. Processo de condicionamento, o comportamento humano. Então, nós temos aí a cultura da empresa, a percepção das pessoas que estão nessa organização, e aí automaticamente nós temos os comportamentos e atitudes derivados dessa percepção. E automaticamente, né, quando entra pessoas na organização, essas atitudes dessas pessoas também contribuem para a cultura da empresa. Então, quanto antes elas se adaptam à cultura, melhor. Mas elas têm uma interferência, elas vão um pouquinho do comportamento e da atitude delas, vão pesar para modificar a cultura também, né? Aqui o iceberg organizacional, ou seja, é aquela ideia, né? Quando a gente olha a organização, a gente só vê, a gente olha para a estrutura, você vê lá pessoas, máquinas, vê a parte administrativa das pessoas trabalhando, mas aquilo ali é só a parte de cima, né? A gente não consegue compreender o restante. Então, naquele momento, a gente não consegue ainda ver
como é que é a estrutura organizacional, como é que são os cargos, como é que é o relacionamento das pessoas, a questão da cadeia de autoridade aí, né? A hierarquia em si, os objetivos da empresa, a política, isso aí a gente consegue observar quando a gente parte lá para a parte documental, quando a gente se insere há algum tempo e começa a olhar isso e devagarzinho absorvendo. Isso são o que é, digamos, mais fácil, é o que está na parte mais superficial. Agora, o que não é visível é o padrão de poder. Por exemplo, né? Tem um nível hierárquico. Eu olhando o organograma, então, ok, eu consegui compreender quem é quem. Mas eu vejo que na hora de mandar, quem manda mais é o ciclano, que não está lá no organograma, né? Ou que está num outro nível abaixo, mas ele manda mais. Então, são coisas que acontecem na realidade, que só com o tempo, a gente estando ali para vivenciar isso, para compreender. Visão do pessoal das competências empresariais individuais de cada colaborador, a gente também só consegue com o tempo. Os próprios grupos interpessoais, né, ou informais que tem na organização, o sentimento em relação às normas e trabalhos de grupo, como é que isso acontece, como é que é feito, confiança, o trabalho, a dedicação de cada um, como é que é o envolvimento emocional, a questão do relacionamento entre colaboradores, o que é levado em conta aí para contabilizar os recursos humanos, né? Quais são os indicadores que são aplicáveis, quando são. Então, tudo isso aí depende de um tempo muito maior para a gente entender e principalmente compreender como isso acontece. Então, isso não está visível para quem chega de fora ou para quem está há pouco tempo na organização. Para isso aí, precisa um tempo para que realmente a gente consiga compreender. As relações interpessoais, né? Bom, a gente fala que a equipe é a gente conseguir fazer com que as pessoas se unam e de forma aí mais sinérgica e harmônica possível. Mas aí a gente chega na empresa e encontra algumas pessoas, né? Que daí aqui eu usei como alguns objetos geométricos. E aí nós temos lá os quadrados, né? Se apega a antigas formas de conduta. Ele está lá no quadradinho dele, lá pensa naquela forma quadradinho e ele não quer mudar, né? Nós temos aí os triangulares, os triângulos, né? Os que acham que tudo é uma teoria da conspiração contra eles. São individuais e acham que tudo que alguém está falando lá no outro canto é sobre ele, né? Então aí são as pessoas que têm um pouquinho mais de como é que vamos dizer, egocentrismo. Tem aqueles losangos aí, né? Desculpa, o primeiro vamos aqui no círculo, né? Ele gira, mas volta sempre ao mesmo ponto. Então, você faz uma discussão com ele, coloca alguns argumentos, parece que ele aceitou, mas no final ele volta com o mesmo, né, ao mesmo local de novo, batendo na mesma tecla. E aí nós temos aqui um losango com várias faces, uma para cada ocasião. Então, a pessoa está falando contigo, está falando do colega, você saiu, ela continua com o colega falando de você, e aí vai, né? Ela consegue ter várias faces, uma para cada situação, mas geralmente não é bom isso, né? Bom, se tem toda essa questão de particularidades de cada ser humano, intrínseco em cada profissional, como é que a gente faz para unificar aí, né? Para criar uma união num grupo onde a gente tem essas diferenças e particularidades? Então, a lógica seria tentar encaixar, né? E aí você começa a fazer isso da melhor forma possível. Mas vê que sobra algumas áreas ali que não são preenchidas. Então, a gente não consegue essa união de forma, digamos aí, efetiva. Bom, são pessoas diferentes, com cada um com suas particularidades, com formas de pensar diferentes, mas são profissionais e são capacitados nas suas respectivas funções aí. Como é que a gente faz para pegar essas questões aí diferentes e realmente aproveitar o melhor para a equipe, né? A ideia é entender que existem diferenças e trabalhando essas diferenças com os colegas e juntar, né, sobrepor isso tudo automaticamente para a gente ter uma união e aí sim, aos poucos ir apenas aparando as arestas aí. Então essa é a lógica. Compreender que as diferenças, se elas forem bem trabalhadas, elas vão servir para crescer, para transformar o grupo, para, digamos aí, para evoluir para melhor.
Doenças e sintomas empresariais. Nós falamos que tem várias doenças que afetam aí uma empresa ou uma indústria em si. E aí nós temos doenças econômicas, que são aquelas relacionadas à questão aí a mercado, né? Um retorno nulo ou irrisório do capital que eu investiu, um baixo retorno sobre o ativo total. Então são questões relacionadas a o valor econômico do negócio. Tem aqueles mais pontuais, referente aos financeiros. Despesas financeiras elevadas, alta necessidade de capital de giro e ainda alta influência de capital de terceiros. Para manter a empresa, eu preciso ou estar buscando capital de fora, ou estar buscando recurso para manter o meu capital de giro, porque ele está sempre crescendo e eu estou precisando de mais dinheiro para manter no mercado. Doenças técnicas, que é um alto nível de reclamações ou devoluções de clientes, de produtos, alta dependência tecnológica externa, mercadológicas, onde nós temos aí processos de distribuição inadequados, preços que não são compatíveis com os produtos vendidos ou com o mercado em si, falta de competitividade e baixo retorno das campanhas promocionais. Na parte mais administrativa, especificamente, inadequada utilização dos recursos disponíveis. E aí vocês lembram, né? Recursos humanos, recursos financeiros e recursos de infraestrutura. E também trabalhos repetidos. Isso demonstra que nós temos doenças administrativas. Já as comportamentais, elas se relacionam ou apresentam os seguintes sintomas: falta de motivação, baixo nível de coesão, ou seja, no trabalho em equipe, em grupo, alto nível de atritos e conflitos em si, alto nível de rejeição a mudanças. Então, do momento que a gente entende que há uma série de doenças e cada uma tem os seus sintomas, fica mais fácil para estar traçando diagnósticos organizacionais para as suas respectivas doenças. Tá? O cuidado é que, como nós trabalhamos com administração e em administração os problemas costumam ser complexos, depois a gente vai ver o porquê disso, né? Muitas vezes eu posso ter um sintoma e necessariamente não ser aquela doença, né? Ser causado por uma outra doença anteriormente ou por um outro fator. Então é sempre importante a gente entender a causa em si, né? Os sintomas são importantes para talvez traçar um diagnóstico aí, mas principalmente qual é a causa de fato que está levando a essa doença. Na crise, né? O que a gente precisa ter? Discernimento para separar as crises reais das imaginárias e distinguir o simplesmente do mudar para melhor. Então, não dá para... não, o professor falou que as empresas ou o mercado está falando hoje que tem que mudar, então vamos mudar. Mas mudar para quê? Mudar por mudar? Porque alguém falou, porque a mídia está comentando, porque foi lido numa revista que está dizendo que as empresas precisam mudar agora? Não, a gente precisa mudar para buscar melhorias, né? Flexibilidade para aprender a se curvar diante dos fatos, mesmo quando confrontado com os argumentos mais sólidos. Em alguns momentos a gente tem que ter a flexibilidade de entender que, por mais que a gente esteja com a razão, por mais que a gente entende que a outra pessoa, o outro lado aí da história está errado, a gente precisa ser flexível o suficiente para, pelo menos naquele momento, contornar a situação e aceitar que não vai ser agora que a gente consegue fazer essa mudança, tá? Ousadia para tentar e arriscar, criatividade para fazer diferente e evoluir, a gente fala tanto hoje de criatividade e inovação, né? Então tá aí. Coragem para dominar o medo, para realizar escolhas, para abdicar da estabilidade infeliz, né? Quando a gente está instável demais, aqui a gente está falando de conforto, automaticamente é uma escolha infeliz para a gente. Combater a hesitação e a acomodação. Então, seria isso para a crise. Disfunções nas empresas, né? Estrutura organizacional com ambiguidades, ou seja, eu consigo olhar para aquela estrutura e ela não me diz exatamente o que deveria, ou seja, né, quem manda em quem é responsável por quem está com a responsabilidade, como é que funciona essa cadeia de comando. Então ela dá possibilidades de entendimento ou duplo entendimento, que é ser ambíguo. Desempenho e recompensas pouco relacionados aos resultados, né? Então, eu tenho você vai ser promovido, mas só de cargo, o salário continua o mesmo. Não, né? Se você tem mais responsabilidade, automaticamente a sua remuneração deve acompanhar, né? Então, ter os benefícios. Distanciamento entre fontes de informação
e os pontos de tomada de decisão, que é a falta de autonomia aí. Então, quando a gente tem essa centralização, nós deixamos de ser eficiente na tomada de decisão, então aquele fluxo de informação demora mais para ocorrer e a tomada de decisão também. Então, a nossa resposta de mudança vai ser mais demorada, porque a nossa tomada de decisão não acontece onde está ocorrendo o problema. Falta de incongruência entre papéis e funções formais e reais. Então, incongruência é quando há uma diferença aí, quando as coisas não estão de fato como deveriam, né? O que acontece é que eu desenho lá um organograma bonito, mas a realidade é muito diferente disso, né? Não existe aquilo lá, não tem aquela função. Então, aí vai. Agente de desenvolvimento organizacional. Qual é o conceito disso, né? Aquele capaz de desenvolver comportamentos, atitudes e processos que possibilitem a empresa transacionar, proativa e interativamente com os diversos aspectos do ambiente e do sistema considerado. Então, a ideia de transitar por um momento turbulento e ter alguém que vai ajudar a fazer isso é justamente o papel desse agente de desenvolvimento organizacional. Mas quem que é esse agente que eu nunca vi na empresa, não sei, é alguém de fora? Não necessariamente, né? Pode ser alguém de dentro da organização que tenha esse papel que, digamos, foi possibilitado a ele, porque tem que ser algo que é pensado pela administração, pelos donos, para ter alguém para ajudar a fazer a organização a pensar diferente, a poder passar a transitar por momentos difíceis aí para alcançar o objetivo que a empresa quer. Então, esse agente de mudança, né, o agente Dudu aí, ele vai ser alguém que tem capacitação, tenha qualidades e tenha principalmente o aval da organização para estar fazendo essa mudança. E aí ele pode ser tanto interno quanto externo. Mas o que ele precisa ter, né? Trabalhar com o cliente e não para o cliente. Esse é o pensamento que o agente de desenvolvimento tem que ter. Há alguns requisitos, além disso, né? Autoconhecimento, conhecimento da empresa, conhecimento do sistema considerado, bom relacionamento e flexibilidade de ação. Então, são alguns itens que precisam ser desenvolvidos pelo agente primeiro, para depois implantar na organização. Então, eu preciso ser flexível, ter um relacionamento, conhecer onde ele está pisando, que é o sistema, né? Conhecer a empresa em si e também se conhecer como profissional. Então, tudo isso aí são requisitos para alguém que vai ser agente de desenvolvimento. Interno ou externo, né? Então, externo, primeiramente, quais são as vantagens? Maior experiência, maior aceitação. Então, não vai ter ninguém que vai tá dizendo assim, ah, não, mas espera aí, botaram o fulano para fazer isso, mas quem devia ter ido lá era eu fazer isso. Então, né, às vezes as pessoas não vão aceitar. Pode correr certos riscos, alguém de fora, ele pode arriscar um pouquinho mais, porque vai ter o aval, provavelmente, da diretoria, porque ele já tem bagagem, experiência, e ele, né, pode fazer mais coisa. Mais imparcial. Essa pessoa não vai observar lá quem é amigo de quem é colega em si, vai trabalhar com a organização como um todo. Quais são as desvantagens, né? Ele não tem um conhecimento mais a fundo dos aspectos informais, dos grupos lá que a gente tem informalmente lá. Ele não tem um poder formal, é alguém que vem de fora e vai fazer o papel de consultoria, né, de consultor ou assessor. Ele não pode interferir e executar. Tem menos acesso informal às pessoas e à equipe. Pega o mesmo gancho do primeiro item, né? Não tem presença diária. Geralmente ele vai estar lá esporadicamente em alguns momentos, mas ele não fica todos os dias ali. Já quando esse agente de mudança é alguém de dentro, um funcionário, quais são as vantagens? Ele tem maior conhecimento dos aspectos informais, ele está todo dia ali, ele conhece mais as pessoas, a equipe, a participação no processo é maior, né? Ele consegue avaliar melhor essa participação e ele tem algum poder formal, porque já tem algum cargo na empresa, então ele pode fazer algumas coisas. A desvantagem, né? Menor aceitação, menos experiência e menor flexibilidade de dizer e fazer as coisas. Então, é aquele caso que é vantagem num, desvantagem no outro, né? Agente de mudança, quais são as etapas aí na questão da intervenção? Precisa fazer uma intervenção lá para botar um agente de mudança. Você tem que fazer a identificação,
a entrada, a auditoria de posição, o planejamento, a ação, o acompanhamento e a avaliação e, por último, a conclusão, né? O que seria isso, né? Então, vamos lá. Identificar onde é que está, quais são os dados que entram para aquele determinado departamento ou onde está ocorrendo o problema, fazer uma auditoria para identificar aí como é que estão posicionadas as pessoas, a relação de autoridade, a questão de como flui os processos, como é que é a questão da informação, depois planejar mudanças, né? E por fim aplicar ações para modificar aí. Então você fez um levantamento, está na auditoria, fez um diagnóstico, planejou mudanças, um plano de ação, está aplicando isso. O que faz agora? Acompanha e avalia. E por último, a conclusão para ver se isso deu resultado ou não. E se precisa novamente rodar o nosso famoso ciclo PDCA que a gente tem aí dentro da administração. Efeito das mudanças sobre as pessoas. Então, dentro das mudanças organizacionais, o que a gente busca de efeito aí, né? Tanto para questões de características pessoais como no grau de poder. Então, seriam as questões de efeito econômico, organizacionais e sociais. Aí vem aceitação, situação de alienação ou de resistência. Sempre que nós vamos mudar alguma coisa, as pessoas podem não querer mudar, né? Então, vamos lá, ser resistente. Ah, não, isso não funciona, isso não dá certo, já tentamos, tá bom assim, para que mudar? Ah, não, para mim é diferente, quer mudar, muda, mas assim estava bom, não precisava mudar. Acho que estaria tranquilo assim, mas se quiser mudar, tô nem aí, né? Ou aquele que aceita, entende e que diz, não, ó, se precisamos mudar, vamos pegar junto, vamos fazer o que ser feito para mudar a situação. Então, são possibilidades de você encontrar como respostas das pessoas, como comportamento que elas vão ter aí em frente a esse desafio da mudança que é imposta. Causa das resistências, né? Não aceitar o que incomoda, tendência a só perceber o que lhe convém, receio de perder as coisas. Então, tem gente que, por exemplo, não ensina porque acha que quando vai ensinar alguma coisa para um outro colega, ele vai perder aquele conhecimento e aí pode ser demitido porque tem mais gente que sabe fazer o que ele já faz. Receio de perder as coisas, falou. Insegurança pessoal, também está ligado a isso. E a necessidade de agir contra, né? Tem muita gente aí que não importa, está discutindo, a questão eu sou contra e pronto, né? Então, são causas que levam as pessoas a estarem resistindo aí, não querer acompanhar ou aceitar a mudança. Condições para o fracasso, discrepância entre as afirmações e o comportamento administrativo. Então, uma coisa é que você vai lá fazer um levantamento e dizem para você, outra coisa é que você vai lá e vê realmente que não é assim que está acontecendo as coisas. Programas sem base sólida de metas de mudança. Então, se vai mudar, tem que ter um objetivo, que a ideia é melhorar, e para isso tem que ter metas para acompanhar o avanço disso, se está indo em direção ao que foi planejado. Confusão entre fins e meios, ou seja, né, estou aplicando alguma coisa, mas isso aqui é o final, é o fim, ou é um meio que eu estou usando para chegar lá no final? Estrutura de trabalho de curto prazo. Pensar só em trabalhar em curto prazo não dá. O pensamento, principalmente na questão do duo, é a longo prazo. Excesso de dependências de especialistas. Aqui é um outro item, né? A gente não consegue fazer tal coisa sem falar com a pessoa lá, só ela que resolve. Então, quando nós temos esse tipo de dependência, também prejudica. Por mais que a gente falou que, mas é bom ter especialistas nas empresas. Opa, é excelente. Isso contribui bastante, mas quando a gente tem um excesso de dependência das pessoas para estarem resolvendo problemas aí, seja suas especialidades ou não, nós temos aí uma dificuldade na hora que a gente precisa estar evoluindo na mudança. Utilizar a estrutura de modo inadequado, então eu tenho uma estrutura física, eu tenho recurso, eu tenho a própria estrutura de informação, está sendo usada de forma inadequada, ou seja, ela não está rendendo o máximo ou rendendo o que deveria render. Confundir boas relações, fins e meios, né? A gente fala dos fins e meios, então, entender que, porque tem uma relação boa com o fornecedor, ou com o cliente, ou com os colaboradores, isso já é o suficiente, não? Uma boa relação é uma coisa e o objetivo é outra, né? Buscar soluções prontas. Vamos ver o que estão fazendo lá fora, vamos implantar aqui, já que lá fora foi o mesmo problema. Muitas vezes pode dar certo, muitas vezes não. A questão é só pegar algo que foi implantado lá fora e implantar da mesma forma,
talvez o resultado seja diferente, porque as pessoas são diferentes, porque a organização é diferente. Aplicação inadequada da intervenção. Tem que realmente, né, ocorreu um problema sério e precisa parar para arrumar, tem que intervir lá, senão já para... Vamos imaginar uma máquina em produção lá, produzindo um determinado material lá. Daqui a pouco ela deu um problema lá que mudou o formato, sabor, gosto, espessura, diâmetro, seja lá qual for a peça ou o material que a gente está pensando, que vocês estão pensando aí agora. Se ela continuar assim, vai sair tudo errado. Então tem que fazer uma intervenção, parar a máquina e arrumar. Muitas vezes na organização, né, isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas em alguns momentos tem que olhar e, ó, peraí, tudo que está acontecendo não está certo. Se a gente não parar agora e arrumar isso, a gente vai continuar repetindo no erro, continuar insistindo nessa forma errada de trabalhar. Então precisa intervir mesmo, parar, fazer uma mudança abrupta aí no sistema e reiniciar ele de forma correta. Condições para o sucesso agora. A necessidade de um diagnóstico real do problema. Ou seja, né, o cuidado para... tinha aquele sintoma, então disse lá que é aquela doença. Não, vamos verificar se realmente é assim. Muitas vezes você pode ir no médico com uma dor de cabeça achando que é uma enxaqueca e, na verdade, é uma sinusite ou pode ser só uma dor de cabeça simples, né? Então, entender que, mesmo apresentando alguns sintomas, algumas doenças não são relacionadas àquele item ou àquele conceito. Existência ou de liderança, né? Então, aí, aqui o caso do Alexandre o Grande como exemplo. Pessoal, não Alexandre o Grande como pessoa, tá? Mas como exemplo de liderança em si, de existência, aí, nesse caso aí, tá? Alexandre o Grande foi um dos grandes conquistadores aí, e ele conseguiu expandir todo o seu império, né? Uma grande parte aí do que a gente conhecia até então como o território de Alexandria. E ele travou várias batalhas aí nessa questão de expansão territorial. Conta a lenda que numa dessas batalhas eles estavam atravessando por um deserto bastante grande junto com o seu exército, e da metade para o final já do deserto, já o exército ficou sem água. E aí os generais gostavam muito do Alexandre como líder, foram lá, cada um pegou o restinho de água que tinha no cantil de cada um lá, encheram um capacete de prata e levaram para ele tomar, né? Porque deserto, um sol quente lá, só todo mundo com o restinho de água, juntaram essa água ali e deram para o Alexandre. Ele pegou esse capacete com a água ali, foi na frente do exército, né? No local alto lá, e despejou essa água fora. Não falou nada, só fez esse ato. O que ele quis dizer com isso? Né? Ele, como líder, não falou nada, mas ele deu um exemplo que foi entendido pelos seus soldados, né? Basicamente o seguinte: eu sou igual a vocês, se a gente não achar água, ninguém vai sair daqui. Então ele se igualou aos seus comandantes, aos seus soldados. Então a liderança está justamente não no falar, mas no fazer, nos atos em si. Então esse é um exemplo bem interessante aí quando a gente fala na questão da liderança. Colaboração de linha e assessoria, a questão de olhar para o organograma, ver se não há essa discrepância. Então, não, beleza, não tem discrepância mesmo, o que está no organograma é o que acontece no dia a dia. Agora, como é que a gente faz para melhorar isso, né? Alguém que vem de fora como assessor, aí como é que vai mexer nessa questão das pessoas que estão no dia a dia ali dentro do organograma? Como é que vai fazer essa interação, colaboração? Então, preciso olhar e compreender, entender onde é que pode chegar e o que precisa estar fazendo. Disposição para assumir riscos. Uma organização hoje se fala muito na questão, precisa inovar para ter competitividade, para crescer tem que inovar. Inovação é uma palavra aí que a gente ouve bastante nas mídias, em reportagens, revistas, livros em si. Inovação acho que é a palavra, né, junto com sustentabilidade. São duas palavras aí que estão, acho que mais aparecem hoje na mídia. Como é que se inova? Né? Se você fizer o tradicional, se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai inovar. Então, o Einstein dizia que a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas é insanidade.
né? Então, é insano você pensar que vai conseguir um resultado diferente se você agir da mesma forma. Então, se a gente quiser fazer algo diferente, se a gente quiser inovar, precisa arriscar, precisa fazer uma coisa fora do comum, do comum do nosso dia a dia. Então, isso é ligado à inovação, ao assumir riscos. Existência de perspectiva realista, né? Então, ou seja, os objetivos que foram colocados para o grupo, para a organização, eles conseguem ser atingíveis? Ou o pessoal já olhou para o objetivo e disse, esquece, isso aí não vai dar para alcançar nunca. Não tem como, a gente não tem estrutura, a gente não tem pessoas, isso não vai dar certo. Então, os objetivos, eles têm que ser realmente realistas e as pessoas olharem para o objetivo e entenderem que é possível da organização alcançar aquilo lá. Vai exigir trabalho, vai exigir dedicação, mas é possível. Disposição para trabalhar com dados reais. Aquela questão de, eu acho que, né? Eu acho que assim é melhor. Não, acho que desta forma é melhor. Só a gente não pode trabalhar com base no achômetro. Achometria não é uma ciência, né? Ciência é administração. Então, a gente precisa buscar dados reais e dizer, não, a gente não vai fazer assim, porque se a gente fizer dessa forma, os dados mostram que o resultado vai ser esse. Eu não estou dizendo que eu acho, estou dizendo que os dados indicam, que os dados mostram. Então, sempre trabalhar com informações. Pessoas recompensadas pelo esforço. Talvez o mais lógico disso seja um salário justo, né? Dizer, não, peraí, você trabalha e você é recompensado pelo que você faz. Hoje a gente vê muitas organizações com o discurso de que não tem mão de obra qualificada, de que não tem profissionais diferenciados no mercado. Bom, eu não vou tirar a razão disso, porque em partes isso acontece. Mas em partes a gente também precisa olhar por um outro viés. Seguinte, será que a minha organização não quer pessoas diferenciadas, não quer pessoas capacitadas, profissionais qualificados e quer pagar o mesmo salário de mercado que é pago para outras pessoas que não são qualificadas e não são profissionais? Será que eu estou valorizando, estou recompensando esse diferencial que eu quero? Ou eu quero pessoas diferentes para pagar o mesmo? Então, também precisa ter essa atenção por parte das organizações. Existência de resultados intermediários tangíveis, ou seja, se a gente olhou lá atrás e viu que o objetivo é alcançável, as metas que são definidas aí para um curto prazo ou que são a fração, né, o objetivo dividido em partes menores, também tem que serem alcançáveis pelo grupo. Então, quando a gente define o objetivo e percebe que ele está correto, a gente agora vai fracionar isso para a questão de anos, para a questão de meses, mas de forma que seja alcançável a cada período aí, né? Nossas metas. Problemas complexos. Por que nós precisamos de um agente de mudança nas organizações aí, que é o DU, né? Nossa mudança programada, planejada aí. Bom, nós precisamos nos planejar para a mudança porque o mercado está evoluindo rapidamente e essa dinâmica da sociedade, do mercado, de clientes, vai fazer com que a empresa precise de respostas cada vez mais rápidas a essas mudanças externas. Aí, por que problemas complexos? Porque uma administração na organização, né, na gestão, a parte administrativa ou organizacional, um problema ele não vem sozinho, ele não está ali por si só, ele está dentro de um conjunto sistêmico, onde nós temos diversos departamentos, pessoas, processos. Só por isso ele já é complexo, mas aí ele ainda tem uma combinação de fatores, né? Eu ainda posso combinar junto com isso a questão de exigências de clientes, mudanças de tecnologia, tudo isso aí vai combinar para transformar ainda ele em algo mais complexo ainda. A dinâmica organizacional, muitas vezes você precisa se relacionar com fazer uma escolha onde você opta qual a melhor ação para fazer o que eu quero, né? Eu quero aumentar lá aumentar o market share, que é a fatia de mercado. Eu quero mais clientes. A gente fica, então, em duas opções, pelo menos, né? Bem simples aí, fazer essa questão aí mais simples possível na estratégia. Ou eu vou investir em novos clientes, ou eu vou investir em clientes que já existem.
Como é que eu ganho mais mercado? Será vendendo mais para os clientes que já tenho ou mantenho a média de vendas e aumento o número de clientes? Agora, o que vai definir isso? A forma de quem está tomando a decisão, né? A visão da organização, talvez como um todo, mas é justamente isso. Isso vai impactar no mercado, vai impactar para a organização, para as pessoas que estão decidindo. Além disso, as experiências de quem está tomando decisão, né? Apareceu um problema, algo totalmente novo para a pessoa. Nós falamos lá atrás em mudança planejada e programada, né? Decisões programadas e planejadas. Quando nós temos uma decisão não programada aqui, nós não temos experiência nenhuma sobre o fato. E aí fica mais difícil a gente estar escolhendo um plano de ação para resolver esse problema. Depois, tempo para ter resultado. Então, é um problema novo, onde você vai tomar uma decisão, mas o resultado só vai ser percebido daqui 6 meses ou daqui 1 ano, para ver se deu certo ou não. E lá na frente, a gente fala muito que nós, como profissionais e como pessoas, a gente aprende com a ideia, né? Muitas vezes aprende na base da tentativa e erro. Se você tomou uma decisão e ela não foi acertada, você cresce como profissional, aprende se você não repetir ela de novo. Agora, quando a tua decisão demora muito para dar resultado, algumas decisões vão demorar 3, 4 anos para realmente verificar se deu certo ou não, talvez a gente não consiga mais ter o acompanhamento, né, de tudo aquilo que aconteceu para verificar se naquele momento agora que a gente tem o resultado, a decisão tomada lá atrás foi a melhor ou não. Então, esse distanciamento do resultado em relação ao momento em que foi tomada a decisão também é uma outra coisa que afeta aí e que torna ainda mais complexo essa questão de ser um gestor, ser um administrador e enfrentar essas dificuldades que a gente comentou aí. Habilidades do analista, né, de OSM, do agente de desenvolvimento organizacional. Nós já falamos que um profissional de administração, ele precisa ter habilidade técnica, humana e conceitual. A habilidade técnica é aquela relacionada a fazer as coisas em si, a gente pode dizer assim, ó, tá aqui como exemplo, né? Quando a gente fala na técnica, a gente fala assim, ó, como fazer alguma coisa. Então, essa é a habilidade técnica. Onde que ela é mais exigida? Na parte operacional, onde nós temos aí o uso de conhecimento de técnicas, de ferramentas, de o que fazer no operacional. As habilidades humanas, ou a habilidade humana, né? O que acontece com a humana? A capacidade de se relacionar de forma aí adequada com as pessoas no ambiente de trabalho, né? Além, principalmente. Então, isso é mais utilizado ou mais necessário nessa parte aqui, que é a parte tática, que geralmente é onde nós temos aí os supervisores, os gerentes, os gestores. Então, eles precisam lidar com os colaboradores. Então, aqui eu preciso mais capacidade humana do que capacidade técnica. Não quer dizer que eu não precise. Veja, ela tem uma parte técnica aqui ainda, né? Então, eu não vou descartar isso, mas ela não é tão exigida quanto quem está aqui no operacional. Ele precisa saber o básico sobre como fazer, mas ele não precisa necessariamente ele saber fazer, mas ele tem que saber como extrair o máximo das pessoas, que é a questão da habilidade humana. Depois, a habilidade conceitual, né, que está ligada a entender as ideias da organização e utilizar aproveitando os recursos humanos e o que a organização sabe fazer. Então, a conceitual, ela vai ser mais exigida pelos gestores da organização lá, que está na parte alta do nosso organograma, né? Então, nós vamos pegar a pirâmide lá, ó, estratégico, tático, operacional, nós temos a parte técnica, a parte humana e a parte conceitual. Então, essa parte conceitual é justamente, né, ter ideias para direcionar a empresa, para verificar o que ela vai fazer, de que forma ela vai fazer, e aí eu passo isso para o tático, e o tático repassa isso lá para o operacional. Então, são habilidades necessárias aí que a gente precisa como profissional ter, tá? Que está do analista, mas tanto para o analista quanto... Peraí, desculpa, voltei aqui. Tanto para o analista, quanto para o profissional de administração, quanto para o agente de mudança, ela é necessária, ou elas, nesse caso, tanto técnica, humana, quanto conceitual. A diferença
é que quanto mais a gente vai subindo ali, como a gente falou, na pirâmide, mais eu vou precisar das habilidades conceituais e humanas e menos das técnicas, né? Então ele vai diminuindo conforme eu vou subindo aí. Mas a capacidade humana, aí ou a habilidade humana, desculpa, ela é necessária em todos os níveis. E eu acho que encerramos aqui por hoje. Pessoal, dúvidas, perguntas? Acho que tá tranquilo, Berto. Tranquilo, Pro. Tranquilo? Opa, então tá. Gente, se não temos perguntas aí, tá? Eu acredito que o conteúdo hoje não era algo complexo, na verdade ele é mais uma questão mais gerencial aí e de gestão de pessoas, mesclado com a questão de gerencial, né? Então aí entendendo o que a técnica do duo, a teoria em si, né, traz para a gente como profissional, é justamente a gente se preparar como profissional e como organização para estar disposto a mudar e mudar constantemente. Hoje se fala que a mudança ela é necessária aí não só para a gente continuar no mercado, mas para a gente ter sucesso no mercado. Então, se a gente entender que o profissional, a empresa precisa mudar para conseguir esse sucesso aí, nós já estamos um passo à frente aí de muitas organizações, de muitos profissionais que ainda estão resistindo às mudanças e ainda estão na zona de conforto. Então, verifiquem aí as suas zonas de conforto, verifiquem como profissionais como vocês estão e tentem, quando possível, olhar a organização de vocês, né? Como é que ela se comporta, como é que ela está, se ela está realmente nessa ideia de aprendizado, de desenvolvimento organizacional ou se é apenas um crescimento quantitativo, né? Tem uma questão aqui buscar o quant, claro, mas com essa ideia do quali junto, do qualitativo das pessoas, da organização em si, aprender, reter esse conhecimento e ir cada vez crescendo com isso. Gente, da aula de hoje seria isso que eu tenho aqui de conteúdo para vocês. A gente fica em dia com o nosso cronograma. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, ou não tem nenhuma pergunta a princípio, né? A gente encerra por aqui. Desejo a vocês aí uma boa semana de estudo e trabalho. Semana que vem eu acho que nós temos avaliação. Deixa eu já parar a nossa aula aqui. A gravação. Senão ela vai ficar